Iniciação à fundição. A fundição é um processo que visa a obtenção de peças para diversos tipos de aplicações, como peças para a indústria automobilística, peças para máquinas e equipamentos ou para utilidades em geral. Dentre todos os processos de fabricação, a fundição é o que representa o caminho mais curto entre a matéria-prima e a peça acabada em condição de utilização, enquanto que em outros processos como laminação, forjamento, estampagem e trefilação, tem-se, além das etapas de fusão e solidificação, as etapas de deformação plástica. Na fundição pode-se produzir peças de alguns gramas, até peças pesando mais de 200 toneladas. As etapas do processo de fundição são, de uma forma simplista, agrupadas em: elaboração do projeto de fundição. A elaboração do projeto de fundição consta basicamente da análise detalhada do desenho da peça pronta em condições de uso. A partir daí, realiza-se um projeto que define todo o processo de fabricação, que dependerá da quantidade de peças a serem produzidas, do acabamento da peça ou do tipo de metal do qual ela será fabricada. Nesse projeto determina-se a dimensão e a quantidade de maçalotes, que são reservas de metal e que ficam ligados às regiões da peça que solidificam por último. No projeto define-se também como será feito o enchimento da peça, fazendo-se então o dimensionamento do sistema de canais. Nesta etapa obtém-se o projeto do modelo da peça, que pode ser bem diferente da peça final, principalmente se a mesma tem vazios internos como furos. Para o projeto pode-se utilizar modernas tecnologias como programas de desenho e projeto, como também de programas de simulação. Confecção do modelo e da caixa de macho. Na confecção do modelo, segunda etapa do processo, tem-se a obtenção de uma peça em madeira, resina ou até mesmo isopor, que dará origem à peça metálica. O modelo tem suas dimensões diferentes das dimensões da peça, pois é necessário prever alterações de medidas. Pois sabe-se que na passagem do metal líquido para o metal sólido há uma contração, como também durante o resfriamento. A definição do tipo de material que será confeccionado o modelo depende de quantas vezes este será utilizado. Se for para grandes séries, esse deverá ser feito em material metálico. Médias e pequenas séries podem ser utilizadas madeira ou resina. Há casos de peças únicas em que a fundição faz a opção de fazer um modelo em isopor, que se queima durante o processo, sendo utilizado uma única vez. Para se obter formas internas nas peças, usa-se no processo de fundição uma parte feita em areia ou metal, chamada de macho, que possui o negativo da forma que se quer obter. O macho pode ser feito manualmente ou através de máquinas que sopram a areia para dentro da caixa, chamada de caixa de macho. Quando a parte interna da peça é muito complexa, pode-se precisar de vários machos e de se fazer uma montagem. Os machos de areia são relativamente frágeis e precisam ser manuseados com cuidado. Moldagem das peças. Na etapa de moldagem são utilizados materiais que possam resistir a altas temperaturas, como areia, cerâmica ou mesmo materiais metálicos. No caso da areia, pode-se ter moldagem manual ou mecanizada. As areias precisam ser preparadas para serem utilizadas na fundição. Normalmente são misturadas a aglomerantes como bentonita ou com resinas. Essas misturas são feitas em equipamentos chamados misturadores e que devem misturar os constituintes na dosagem certa e no tempo correto. Na moldagem manual, posiciona-se o modelo e faz-se a socagem da areia em volta do mesmo. Depois, se extrai o modelo e tem-se a obtenção de uma cavidade. São necessárias duas caixas, uma inferior e outra superior, e normalmente o modelo é bipartido. Na inferior coloca-se o modelo e na superior os elementos do modelo,
como os maçalotes e os canais de enchimento e de distribuição do metal. Depois de se obter as cavidades nas duas caixas, tem-se a colocação do macho ou conjunto de machos, como já foi visto, para obtenção da forma interna da peça. No caso da moldagem mecanizada, a socagem da caixa é feita por uma máquina e não por um operador. Com isso, tem-se uma produtividade bem maior, e esse processo é utilizado quando se tem previsão de fabricar um grande número de peças. No caso da moldagem mecanizada, o modelo é feito sob um ferramental chamado de placa-modelo. Após a colocação dos machos, as caixas são fechadas. Além de fechadas, as caixas devem ser lacradas para suportar esforços do metal líquido no momento do enchimento do molde. No caso de moldes metálicos, o negativo da peça já está usinado na placa de metal, chamada de matriz. Deve-se fazer o posicionamento dos machos, normalmente também metálicos, e posterior fechamento da matriz. Tanto nos moldes de areia ou moldes metálicos, são necessárias pinturas especiais para se ter um melhor acabamento da peça ou para impedir alguma reação química entre o metal no estado líquido com o material do molde. Elaboração da liga metálica. Na fundição podem ser utilizados diversos tipos de ligas metálicas, como aço, ferro fundido, latão, bronze, ligas de alumínio e outras. As propriedades destas ligas vão desde as aplicações mais simples, como em utilidades domésticas, tanto como em aplicações ditas especiais. Essas ligas são fabricadas em fornos de fusão. Os fornos mais comuns nas fundições são o forno cubilot, forno a indução e forno a óleo. No forno a indução, por exemplo, a carga metálica é colocada dentro do cadinho do forno e é iniciada a fusão. Na fusão é muito importante o controle da temperatura, realizado por equipamentos chamados de pirômetros. Quando o metal está com a composição química desejada para a peça e também com a temperatura adequada, este é vertido em panelas chamadas de panelas de vazamento. Vazamento das peças. O vazamento das peças consiste em preencher o vazio deixado pelo modelo no molde com um metal líquido. O vazamento pode ser manual, mecanizado ou automático. Podem ser necessárias operações metalúrgicas com o metal na panela, visando adequar sua qualidade à necessidade das peças. Após o vazamento, o metal solidifica-se dentro do molde. Desmoldagem das peças. Após a solidificação da peça e seu resfriamento dentro do molde, é o momento da desmoldagem. Se o molde foi confeccionado em areia, este é levado em um equipamento vibratório que vai facilitar a separação da areia da peça. A areia vai passar por um processo de reciclagem, retornando ao processo. A peça vai ser encaminhada ao setor de acabamento, depois de ser totalmente limpa. No caso do molde metálico, este retorna ao processo, após uma limpeza e aplicação de nova tinta, e a peça segue para o acabamento. Acabamento. Na etapa de acabamento, os maçalotes e canais serão cortados da peça. A peça pode ser também encaminhada para o setor de usinagem, quando requerido, para a confecção de furos ou para dar o acabamento necessário à sua utilização. A peça pode receber pintura antes da sua expedição. Depois da pintura, a peça é embalada e enviada ao cliente. Tratamento térmico. Em algumas peças pode ser necessário realizar um tratamento térmico. Este tratamento consiste no aquecimento da peça até uma determinada temperatura dentro de um forno, manter essa temperatura por um certo tempo e depois submetê-la a um resfriamento. O resfriamento pode ser ao ar, em óleo ou em água. Este ciclo tem como objetivo alterar propriedades da peça, como por exemplo a dureza.
Controles laboratoriais. Muitos controles são necessários no processo de fundição, como também na peça pronta. Para isto, a fundição utiliza laboratórios especializados. O laboratório de areias controla tipos de insumos utilizados. O laboratório químico controla a composição química das ligas utilizadas, como também da matéria-prima. A estrutura interna das ligas é avaliada no laboratório de metalografia. Esta avaliação é muito importante, pois desta estrutura dependem as propriedades do material. As propriedades mecânicas são avaliadas no laboratório mecânico, onde são medidas as resistências à atração, impacto, dureza, dentre outras propriedades. Podem também ser necessários controles na peça, conhecidos como controles não destrutivos. Neste grupo, tem-se os ensaios de ultrassom, raio-x, partículas magnéticas, que servem para detectar problemas internos das peças, como trincas. Após todas essas etapas, as peças estão prontas para serem utilizadas nas mais variadas aplicações, fazendo do processo de fundição um importante segmento da indústria nacional.